Instrumentação industrial. Eu sou o professor Oliveira, sou engenheiro de controle e automação e técnico em mecânica automotiva. Instrumentação industrial. Cada um dos instrumentos usados num processo industrial é de suma importância para a qualificação dos dados coletados, no que diz respeito à medição de nível, temperatura, vazão, pressão ou qualquer outra grandeza. A importância da utilização da instrumentação industrial trata-se de a ciência que estuda e aplica instrumentos de medição e controle nos processos. É possível utilizá-la em todas as etapas, desde as críticas, como as de controle de reatores nucleares, ou até mesmo em processos usuais, como, por exemplo, medição de níveis industriais, domésticos, enfim. É válido ressaltar que para que seja possível obter medidas precisas com o menor custo, algumas variáveis são observadas, tais como a qualificação do usuário quanto à operação do produto, a qualidade do instrumento empregado, o tratamento matemático que as medições podem sofrer. Esses itens, né, aplicados em instrumentação industrial, interpretados de modo correto, nos trazem interpretações adequadas de seus resultados, sendo preciso que o profissional encarregado conheça todos os princípios de medição dos instrumentos para que esses dados coletados sejam colhidos e interpretados de formas confiáveis. Além disso, a sua importância se dá porque a demanda de controle de processos na indústria aumenta a cada dia. Consequentemente, manter esse controle tem se tornado cada vez mais relevante, desafiador, e a instrumentação industrial é capaz de auxiliar nesse sentido. Sobre o objetivo. O objetivo de se controlar diversas variáveis físicas em processos industriais é obter a alta qualidade com com melhores condições, melhor dizendo, que o rendimento e a segurança a custos compatíveis com as necessidades do mercado consumidor. Sobre os instrumentos utilizados, como mencionado anteriormente, é preciso primeiramente estudos dos processos para que assim podemos desenvolver instrumentos que sejam aplicados para medições de controle de tais processos. A partir disso, podemos dizer que essa instrumentação funciona através de instrumentos específicos para diversas funções. Embora as medições são feitas através de instrumentos e processos específicos, o funcionamento dos instrumentos de medição se torna similar entre eles. Basicamente, o processo medido através de uma variável física, passando por um sensor e levando o sinal a um display ou uma IHM, que mostra as medidas já nas unidades corretas para que o profissional possa interpretá-las. Sobre os instrumentos para a medição industrial, esses são de grande importância para os processos específicos do dia a dia de cada indústria, de acordo com suas necessidades. Com relação a esses processos e esses instrumentos, nós temos o exemplo do termômetro infravermelho digital, muito usado no nosso momento atual. Ele permite a análise e controle de temperatura de diferentes superfícies, sem a necessidade do contato com o material a ser medido em relação ao sensor. Assim, esse instrumento traz mais segurança ao operador e mais eficiência ao processo. Outro instrumento bastante utilizado é o decibelímetro. Este equipamento é utilizado para realizar medições de níveis de pressão sonora, assim concebendo valores de resultados de intensidades de som. Assim como a utilização do instrumento, medir o som produzido por algum processo industrial, para que seja analisado se é prejudicial à audição humana, por exemplo. Outro equipamento bastante utilizado com relação à instrumentação de processos é o relógio comparador.
O relógio comparador é um instrumento de medição utilizado em trabalhos mecânicos e esse possui uma precisão e sensibilidade que é utilizada para aferir centramento de peças, empenho de eixos por excentricidade ou simplesmente por comparação. Outro item utilizado dentro da instrumentação são os medidores de emissão de gases. Problemas causados ao meio ambiente pela emissão não é nenhum segredo para nós. O fato do crescimento da poluição vem trazendo sérios problemas ao nosso planeta. Por esse motivo, desenvolveram-se diretrizes para os responsáveis manterem aí suas taxas de emissões sob controle. Sendo assim, é necessário ter à mão um equipamento para medir essas tais emissões. Dessa forma, as empresas precisam que as emissões industriais obedeçam diversos tipos de critérios importantes e, entre eles, a eficiência do processo. Instalações que operam com alta eficiência costumam economizar com isso em tempo e dinheiro. Graças à sua tecnologia, esses dispositivos especiais vêm verificando e analisando emissões de gases, tanto de veículos como de processos industriais, e esses são capazes de medir até mesmo os níveis mais baixos de poluição e fornecer, portanto, valores bastante detalhados. Principalmente no setor industrial, esses equipamentos podem ser úteis, de fácil manejo, com ótimas configurações, para oferecerem dados precisos e exatidão nas medições para quem faz uso de avaliação desses itens. Sobre os exemplos de instrumentação. Nós temos aí a nossa panela de pressão, que é comumente utilizada para cozinhar rapidamente alimentos em recipientes que demorariam uma quantidade considerável se não fossem fechados. Como o seu próprio nome já diz, o seu funcionamento se dá por aumento de pressão interna da vasilha, maior que a pressão atmosférica, que consequentemente faz com que o ponto de ebulição do líquido aumente. Ao fecharmos essa panela, ela já contém uma quantidade de ar que está com a pressão igual à atmosférica. Visto que nela há uma borracha que veda a tampa, ao aquecermos, os vapores de água vão aumentando e seu escape fica impedido. Desse modo, a pressão do ar aprisionado se soma aos vapores, fazendo com que a pressão interna se torne maior. Com uma mais alta pressão, o líquido demora mais para entrar em ebulição e cozinha rapidamente os alimentos. Fazendo uma observação mecânica, nós temos uma válvula de controle nessa posição, que após a ascensão do vapor, levita essa válvula e ela começa a girar, trabalhando como uma própria válvula de controle, não deixando o vapor escapar em sua totalidade. E nós temos uma válvula de segurança que, na iminência da obstrução da válvula de controle ou falha por qualquer outro motivo, ela se abre, eliminando o vapor excessivo, evitando aí o rompimento do produto ou simplesmente sua explosão. Aqui temos um desenho do funcionamento interno. Então, nós temos o fogo aqui, né, gerando o calor. Nós temos o alimento sendo cozido, a água, o próprio vapor, a válvula de segurança desarmada e a válvula de controle com pino girante. Ou seja, ela permite que o vapor saia de uma forma gradual e controlada, fazendo esse controle interno. Observando graficamente o seu funcionamento, nós temos aí uma relação vapor-temperatura. Então, é possível notar que essa temperatura varia em função da pressão de vapor. Com o aumento da pressão de vapor no interior da panela, tem-se o aumento da temperatura de ebulição da água e essa pode alcançar aí os seus 120 graus Celsius. Entretanto, o aumento da pressão de vapor não pode aumentar indefinidamente. Chegando a determinado limite, a pressão de vapor torna-se suficiente e elevada para acionar a válvula central, levantando, né, e estabilizando aí a pressão interna, de modo que a temperatura não aumenta daí para frente. Então, seria aí o funcionamento da nossa válvula de controle. Ela garante aí uma estabilização interna da pressão.
Havendo algum problema, como mencionado anteriormente, na válvula central ou válvula de controle, a válvula de segurança é acionada para que não ocorra aí a explosão da panela. Historicamente, esta panela foi inventada aí por volta de 1679 por o físico francês Denis Panin, e esse publicou uma descrição do equipamento naquela época como foi denominado digestor. Tamanha foi sua importância do instrumento inventado que ele vem sendo utilizado até hoje. Não apenas para cozinhas residenciais, mas também como nos hospitais, no modelo de autoclave para esterilização de material cirúrgico, e na indústria de papel como digestor, né, para cozer, por exemplo, a polpa da madeira. E nas fábricas de conservas alimentícias para prover aí o próprio cozimento de certos alimentos. Sobre sistema de controle em malha. Nós temos aí duas classificações, o sistema de controle de malha aberta e o sistema de malha fechada. O sistema de controle de malha aberta, ele inicia-se com uma entrada, eu tenho um processo e eu tenho uma saída. Esse é classificado como CMA, ou seja, o nosso próprio sistema de controle de malha aberta. Esse sistema ele não possui realimentação, e digamos que mais detalhadamente é um sistema de controle que consiste em aplicar um sinal de controle na entrada de um sistema, esperando-se que na saída a variável controlada atinja um determinado valor ou apresente um comportamento desejado. Nesse tipo de sistema de controle, não observamos a evolução do processo para determinar o sinal de controle. A entrada não depende da saída. Na verdade, espera-se que na saída tenhamos um sinal desejado, sem que possamos tirar informações para a modificação da sua entrada ou ajuste. O problema de um sistema de controle desse tipo é que só teremos a saída desejada se não ocorrerem perturbações tanto da ordem externa como internas, ou seja, modificações de parâmetros, pois o controlador atuará como se isso não tivesse ocorrido, e a resposta não terá valor para novas características do sistema. Nós dizemos que esse sistema possui um baixo custo e uma simplicidade notória, ou seja, fácil implementação. Já o sistema de malha fechada, ele também possui uma entrada, possui um processo e uma saída. E nós temos aí, da saída para novamente entrada, um sistema de sensores e atuadores, que nós chamamos de linha de realimentação. No controle de malha fechada, as informações sobre a saída de controle evoluindo são utilizadas para determinar o sinal de controle que deve ser aplicado ao processo em um dado instante específico. Isto é feito a partir da realimentação da saída da entrada e, em geral, é utilizado a fim de tornar o sistema mais preciso e de fazer com que ele haja ou reaja a perturbações externas, condicionando o sinal de saída. E esse é comparado com o próprio sinal de entrada e saída, e essa referência nós a chamamos de set point. E também é comparado com o desvio, que também chamamos de erro. Entre esses dois sinais, é utilizado para determinar aí a saída de controle que deve ser efetivamente aplicada ao processo. Assim, o sinal de controle é determinado de forma a corrigir este desvio entre a saída e o sinal de referência. O dispositivo que utiliza o sinal de erro para determinar ou calcular o sinal de controle a ser aplicado à planta, nós chamamos de controlador ou compensador. Utilizando o exemplo de controle de malha aberta e malha fechada, se considerarmos um forno elétrico, suponhamos que a temperatura interna desse forno é medida e o seu valor é comparado com uma referência pré-estabelecida. A temperatura dentro do forno é menor que a referência, então aplica-se ao forno uma potência proporcional a esta diferença. Nesse sentido, a temperatura do forno tenderá a crescer, diminuindo a diferença em relação à referência.
No caso do erro, se for negativo, ou seja, a temperatura do forno maior que o valor de referência, aplica-se um sinal de resfriamento do forno com a potência proporcional a este erro, ou simplesmente se desliga o aquecimento do mesmo. Desta maneira, a temperatura do forno tenderia sempre a estabilizar no valor de referência ou em um valor muito próximo desta, garantindo ao sistema de controle uma boa precisão. Além disso, variações de temperatura externa, que varia a temperatura dentro do forno, seriam compensadas pelo efeito da realimentação, garantindo ao sistema uma capacidade de adaptação a perturbações externas. Para o sistema de malha fechada, o CMF, nós temos aí um aumento da precisão do sistema, ele rejeita o efeito de perturbações externas, melhora a dinâmica do sistema e, eventualmente, estabiliza o sistema naturalmente instável, que seria em malha aberta, diminui o sistema de variações de parâmetros do processo, ou seja, torna o sistema muito mais robusto e eficiente. Sobre o sistema de controle em malha, nós temos aqui um exemplo de uma caldeira, onde a água passa por esse tubo, tem uma serpentina aqui dentro e ela sai por esse outro tubo. Então aqui eu tenho água temperatura ambiente, aqui eu tenho água aquecida. Então aqui eu tenho uma válvula que controla a saída de gás e eu teria chama para aquecer esse produto. Um exemplo de caldeira. Então, nós temos um controle de malha aberta aqui, né? Nós temos um operador que age nesta válvula, proporcionando aqui calor. Eu vou aquecer o fluido interno, né? E esse outro fluido que passa na tubulação, que por sua vez não tem contato com o fluido interno, sai aquecido nessa posição. O operador precisa acompanhar a ascensão de temperatura no termômetro. Caso esse operador se descuide ou não observe, eu vou ter um estouro de temperatura. Em alguns casos, isso pode causar perca de produto ou matéria-prima. São características do controle de malha aberta a operação exclusiva com um operador e esse, por sua vez, não pode descuidar do processo. Lembrando que esse sistema tem baixo custo e tem uma simplicidade de instalação, poucos componentes, mas requer aí a supervisão de um operador o tempo todo. Para um sistema de malha fechada, nós temos o mesmo aquecimento e agora nós temos aqui uma válvula pré-operada e um sensor de temperatura. E nós temos aqui, nesse controle de malha fechada, CMF, nós temos aqui um controlador, onde é pré-estabelecido na memória um 7.1 e um 7.2, ou seja, dois valores pré-estabelecidos como valores mínimos e máximos, e essa temperatura ela vai oscilar dentro desses valores com o auxílio da medição de temperatura externa por esse sensor, que informa ao controlador se a temperatura está dentro da faixa estabelecida e que, por sua vez, abre o êmbolo da válvula, liberando mais ou menos gás para controle da chama. Então, nós vamos ter uma chama controlada aqui, certo? Para fazer esse aquecimento. E essa temperatura, ela começa a ficar dentro de um range, segundo a inscrição aqui dentro do controlador. Ou seja, o operador programa uma única vez o sistema e não precisa da supervisão o tempo todo. Esse sistema é classificado como sistema de malha fechada, nos traz aí aumento de precisão do sistema, minimiza perturbações, garante estabilidade do sistema e torna esse sistema, é claro, muito mais robusto que um sistema de malha aberta. Sobre definições em controle. As definições em controle nos remetem aí, né, a instrumentos de controle empregados na indústria de processos, tais como indústrias químicas, siderúrgicas, de papel, dentre outras. E essas possuem sua própria terminologia. Os termos utilizados definem as características próprias de medidas e controles dos diversos instrumentos utilizados. Esses instrumentos são indicadores, registradores, controladores, transmissores de pressão e válvulas de controles, ou simplesmente elementos finais de controle. A terminologia empregada é unificada entre os fabricantes e os usuários, de acordo com os organismos que intervêm diretamente ou indiretamente no campo da instrumentação industrial.
Nós temos aqui um exemplo aqui de operação dos sistemas, onde nós temos o fenômeno, nós temos o sensor e nós temos o condicionador de sinal ou simplesmente conversor de sinal. Esse grupo caracteriza um transdutor. E assim eu tenho o envio de um sinal elétrico proporcional à grandeza física. De forma que eu posso ter uma ação da seguinte forma. Eu posso ter aqui uma medição de temperatura em graus Celsius e eu posso ter aqui uma medição de 4 a 20 miliamperes. Eu posso ter uma medição de 4 a 20 miliamperes e eu posso ter aqui uma grandeza entre 5 e 10 volts, de acordo com cada equipamento e cada instrumento e de acordo com o processo a ser enviado. Lembrando que os CLPs normalmente trabalham com recepção de sinal nas suas entradas analógicas de 0 a 10 miliamperes, porque eles trabalham com processadores de 10 bits, ou seja, eles trabalham com dados de até 1024. Sobre as classificações dos produtos, nós temos aí os instrumentos, indicadores ou simplesmente mostradores. Nós podemos classificar esses instrumentos de acordo com o desempenho. Um instrumento mostrador, ele dispõe de ponteiro ou escala digital para que o operador possa interpretar as suas unidades. Existem modelos analógicos que têm aí o advento dos ponteiros e escala graduada, e tem os digitais que utilizam a variação mensurada em forma alfanumérica. Ainda sobre as classes, nós temos os registradores. Os registradores, eles são instrumentos que registram variáveis através de um traço contínuo ou simplesmente pontos gráficos. Nos dias atuais, é comum a interação desses produtos com computadores e registradores digitais ou até mesmo CLPs. A indicação pode ser analógica ou digital, como demonstrado, e os valores de mais de uma grandeza podem ser apresentados simultaneamente no intuito de fazer comparação. Com o avanço das tecnologias, as variáveis podem ser registradas via internet ou até mesmo em servidores aí à distância. Ainda sobre as classes dos instrumentos, os controladores. O controlador, ele é um instrumento que tem como objetivo executar controle, comparando com a variável controlada de um valor desejado ou simplesmente um set point. Ele fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada em um valor específico ou entre valores determinados. Alguns instrumentos controladores variam as medidas diretamente pelo controlador ou indiretamente através de um sinal de um transmissor ou simplesmente um transdutor. São normalmente modelos digitais que nós encontramos aí nas aplicações industriais. Sobre as classes dos instrumentos, nós temos os transmissores. Os transmissores são aqueles que determinam o valor de uma variável no processo através de um elemento primário. Transmite a outro equipamento, tendo um sinal de saída cujo valor varia apenas em função da variável do processo. Alguns dispositivos que fornecem uma saída elétrica de baixo nível, oriunda de sensores para sinais de níveis mais altos, que são adequados para transmissores e processamentos diretos para sistemas microcontrolados, por exemplo, sistemas que não usam adventos dos CLPs. Em geral, um transdutor é um conversor de sinal para traduzir um sinal em algo que pode ser enviado a uma certa distância. Muitos tipos de transmissores encontrados no mercado possuem um sensor acoplado, como demonstrado anteriormente, de modo que esse pode medir um sinal específico, bem como transmitir esse sinal a alguma distância. A transmissão pode ser por meio de sinal analógico, como 4 a 20 mA, ou de 0 a 10 volts, ou ainda utilizando o sistema digital com o protocolo TCP/IP. A tecnologia dos transmissores de pressão, por exemplo, podem usar várias tecnologias diferentes a fim de medir pressão, líquido, gases,
e esses tipos incluem ainda dispositivos de deflexão mecânica, como diafragmas, tubos de Bourdon, pistões ou cilindros selados, medidores de tensão, dispositivos pisoelétricos, transmissores de pressão pisoelétricos, dispositivos de filme fino, sistemas eletromecânicos e capacitância variável. Existem também tipos de sinais de transmissão que nós podemos utilizar. Esses são pneumáticos, elétricos, analógicos e digitais, hidráulicos, eletrônicos e binários, dentre outros. Nós temos aqui um exemplo de um sensorzinho, né, de pressão, onde o padrão industrial de alimentação é 24 volts, corrente contínua. Então, nós temos a malha negativa GND, o positivo 24, e o retorno de sinal de 4 a 20 miliamperes, que é captado nessa posição. Aqui tem uma cavidade, onde a pressão é injetada aqui, e eu tenho o diafragma aqui perturbado, ou por resistência em configuração Weston, com ponte resistiva. O padrão industrial ele funciona de 0 a 4 miliamperes para ajudar aí na elucidação de erros, ou seja, 4 significa o marco 0. Então, se eu tiver na linha 0 ampere, eu posso estar com um sensor problemático ou simplesmente com o cabo rompido. Então, é um advento industrial que é utilizado para o auxílio aí na elucidação de erros aí. Nós temos uma evolução aí com relação aos transmissores de pressão, né? Então, nós temos aí transmissores de pressão de 3 a 15 PSI, inicialmente utilizados os modelos pneumáticos, onde o padrão, como 4 a 20 mA, era de 3 a 15 PSI. Nesse tipo de transmissor, né, fazia ajuste de 0 e span apenas. Lembrando que span nada mais é que o alcance, ou seja, ele é a diferença algébrica entre o valor superior e o valor inferior da faixa de medida do instrumento. Se um instrumento tem um ranger de 100 a 5.000 graus Celsius, seu span vai ser de 4.000 graus Celsius. Para o transmissor de pressão de 4 a 20 mA, ele foi uma evolução depois do transmissor de 3 a 15 PSI, e nós encontramos ele em modelos analógicos e digitais, e a comunicação utilizada para padrão é 4 a 20 mA. A maioria desses transmissores também fazia a configuração utilizando o ajuste de 0 span, mas alguns deles já vinham com ferramentas de configurações dedicadas. Transmissor de pressão digital é o primeiro transmissor com protocolo de comunicação e utilizam sinais analógicos e digitais e estão em evoluções constantes. São equipamentos que estão aparecendo aí devido à evolução das redes de comunicação industriais e os adventos da indústria 4.0. Os transmissores de pressão wireless, eles acompanham a era digital e foram os primeiros a surgirem com os protocolos wireless, né? E eles utilizam aí a codificação ISA 100. Além de 2 protocolos, existem empresas com protocolos proprietários para a comunicação de seus equipamentos e dispositivos, né? De forma a atender às suas necessidades específicas. Com relação à aplicação desses itens, nós temos aqui um exemplo de planta, onde o processo tem vários medidores de níveis, né, de acordo com a necessidade industrial. Então, esses sensores, eles exibem os valores em libras por polegadas quadrada, em quilopascal, em bar, em milibares, em polegadas ou centímetros de mercúrio, né, que é o nosso Hg. Ou polegadas pés ou pés de água. Outros dispositivos exibem medidas em onças por polegadas quadradas ou quilogramas por centímetro quadrado. Sobre a especificação de performance dos transmissores de pressão, nós devemos sempre comentar sobre o requisito de faixa de pressão de trabalho, que é a pressão máxima permitida, na qual os transmissores de pressão são projetados para operar. Normalmente, os dispositivos não devem exceder 75% do seu alcance máximo por questões de segurança. Sobre a pressão a vácuo, a faixa de vácuo é outra medida importante,
ela cobre a pressão de vácuo mais baixa e a pressão de vácuo mais alta. Sobre a precisão, é a diferença entre o valor real e a indicação. É expressa por uma porcentagem do intervalo. Já nos casos em que a precisão difere entre o período intermediário e o primeiro e o último trimestre da escala, o maior erro do pêndulo ele é relatado. Sobre temperatura e operação, a temperatura e operação é a faixa necessária de temperatura de operação no ambiente. Esta diretamente relacionada entre si, temperatura e pressão. Se a temperatura do ambiente operacional aumentar, a pressão do sistema deve aumentar. Para evitar danos ao equipamento, é importante conhecer as faixas extremas de temperatura da área. Sobre os tipos de sinais utilizados nos transmissores de pressão, esses podem produzir vários tipos de sinais elétricos, incluindo tensões analógicas e correntes analógicas. Esses sinais de saída podem ser codificados via modulação de amplitude modulada e modulação de frequência modulada, o AM e o FM, ou algum outro esquema de modulação, como onda senoidal ou simplesmente trem de pulso. Sobre ainda a classe dos instrumentos, nós temos aí as válvulas como elementos finais de controle. São instrumentos que vão atuar no sistema de controle após ser mensurado, indicado, registrado e comparado com um set point. O controlador, para controlar a variável utilizada, usa o elemento final de controle para modificar esse tipo de variável, ou seja, o final do sistema. Então, nós temos aí um modelo de válvula com um corte detalhado e uma imagem com movimento. E uma vista de como seria aí um corte aí, né? Onde as rachuras, elas indicam aí o toque da lâmina para demonstração do seu interior. Nós temos um exemplo aqui de aplicação do sistema, para entendermos melhor a aplicação de todos os componentes demonstrados, ou seja, como empregá-los em uma planta de controle de vazão. Nós demonstramos aqui um duto, né? Que é uma tubulação qualquer que seja, e nessa tubulação nós vamos aplicar aqui um detector, ou seja, um transdutor, que ele reconhece uma variável física em espécie, né? A partir desse reconhecimento, ele vai enviar esse sinal, que é um sinal elétrico, a um indicador, que vai indicar a vazão em forma de tensão. Esse indicador vai enviar essa informação para um controlador, que vai mostrar o sinal de forma integrada. Depois disso, ele vai enviar o sinal a um conversor, né, que age diretamente aí para converter esse sinal aí e aplicá-lo em um elemento de controle final. E esse elemento de controle final seria a nossa válvula ou válvula atuador, que possibilitaria aí o ajuste da vazão final de todo o sistema. Os itens demonstrados até agora, em conjunto e aplicação comum, podem ter aí o seu funcionamento de acordo com essa exemplificação da tela, e a ideia é que tratamos a instrumentação com a devido cuidado que ela deve receber, para termos processos e produtos finais com qualidade, mesmo com grandes demandas. A instrumentação industrial na indústria ela é de suma importância para a diminuição de gastos e uma ótima qualidade do produto. Esse é o material que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até mais.